de elite, desculpem esse contratempo. Começamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 20 e 19. Então, que alegria, Karina, estar aqui no nosso programa. Aleluia, aleluia. Aleluia. É muito, muito bom, né, gente? A gente está aqui com o Padre Oscar, chegando quase à metade do curso. E hoje, para tirar dúvidas, né? Com essa presença ilustre, porque ele não está acompanhando conosco a gravação, mas está aqui, acompanhando os bastidores. Inclusive, muitas mulheres querem saber, Karina, quando nós vamos abrir uma nova turma. Tem alguma previsão? Então, padre, tem a previsão para outubro. Legal, legal. Então, povo, vamos começar pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, só um minutinho. O senhor consegue falar para todas as pessoas que estavam no link anterior, para elas entrarem no canal da Gospel? Para eu falar? Só um instante. Para as pessoas que estavam no link anterior, para elas Vamos entrarem falar, no canal da Gospel. fala você mesmo. Eu vou escrever aqui. Nós tivemos que trocar de link, povo. E então agora nós estamos no canal Gospel Mira TV, tá bom? Então, Mulheres de Elite está aberto. Depois colocaremos no privado para somente assistir as pessoas que fizerem o curso. Então, povo, dá para fazer assim? Vou entrar no Instagram também, beleza? E vamos entrar no Instagram também, Rádio Gospel Mira, né? Você queria trocar esse nome de Instagram? Nós vamos trocar. Nós vamos. Porque você viajou, não deu. Então vamos, povo. Vamos iniciar, vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu gostei muito, Karina, da sua ideia de começar sempre com a mensagem. Desta vez eu preparei uma. Hoje estou feliz, Nossa Senhora Gospel. Estou feliz em vê-los em tão grande número. Você que está fazendo o curso, e então aqueles que farão este curso. Sim. Tem muitas mulheres, grande número, por terem correspondido. Tem gente que está se preparando e vai se tornar uma mulher de elite, uma santa, por terem vindo para viver as minhas mensagens. Filhinhos, filhinhas, convido-as a serem os meus alegres mensageiros da paz. O que é a proposta desse curso? Autodomínio. Para quê? Para amarrar todos os sentimentos negativos e fazer nascer, potencializar a paz. Nesse mundo inquieto, você vai ser aquela mulher maravilhosa que transmite sempre paz, nada de acidez, só doçura. Rezem pela paz no mundo, sim. Mas onde? Como é que começa a paz no mundo? Nos corações. Mas eu não sou um comandante, não sou o ditador, né? Sim. Jesus falou a Maria Valtorta, sabe por que esta guerra está aqui agora, a Segunda Guerra Mundial? Porque tem Hitler. Falou, porque tem milhões de pessoas, homens e mulheres, que pensam como Hitler. Terrível. Olha. Milhões. Por quê? Os globalistas têm que fazer sempre a cabeça das pessoas, né? Para baixo. Porque a guerra se faz somente quando tem a mentalidade da guerra. Estão fritando agora a ideia da guerra, né? Sim. E nós, com esse curso, estamos não fritando, em sentido bom, né? Estamos aquecendo a paz nos corações, né? Rezem. Eu te dou a bênção agora para que esta paz entre. Eu estou perto de você, mulher de elite. É a Gospel,
a grande nossa comandante. Eu estou perto de você, filhinha, intercedo diante do Altíssimo por cada uma destas mulheres de elite e as abençoo a todas com a minha bênção materna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No nosso presencial de De novembro, novembro. nós vamos abrir para os homens de elite, né? Sim. Ou não? É uma ideia, né? É uma ideia. Povo, vamos recuperar os minutos passados, vamos acelerar Vamos. e vamos com as perguntas. Vamos direto no ponto, Karina. Vamos só entrar aqui com a Samira. É uma luta, né? É uma luta. Mulheres, digam aqui se vocês estão nos vendo bem e estão nos ouvindo bem, tá? Porque agora nós começaremos. Vocês estão vendo, ouvindo? Tá tudo bem? Vamos lá. Então vamos lá. Ah, que bom. Começaram a chegar os OKs aqui. Então, nós pedimos para algumas mulheres, né, para a gente começar bem, para rentabilizar o nosso tempo, que enviassem algumas perguntas sobre o curso ou sobre algo ligado ao curso, né? Então, nós vamos começar com a pergunta da Janaína Santos, tá? O que a gente gostaria também de, se vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem ir escrevendo aqui no chat que a gente vai acompanhando. Ô, Tony, virou de novo a câmera. Voltou? Voltou. Agora tá ok. Então, vamos lá. A primeira pergunta quem fez foi a Janaína Santos. Então, padre, o que ela perguntou foi o seguinte: o que fazer para melhorar os temperamentos sanguíneo e colérico? Então, eu quero ouvir você. Eu vou ficar aqui, quero te ouvir, porque você está com... Esses são assuntos mais Mais seus. Então, específicos, né? vai lá, Karina, que eu te abençoo. Vai com força. Amém, E padre. vai que quando eu quiser te interrompo, Aham, abençoo, tá bom? tá bom, padre. Então vamos lá. Vejam só, mulheres, os temperamentos, eles são algo específico da nossa personalidade, né? Nós não vamos mudar o nosso temperamento, nós vamos evoluir o nosso temperamento. E por que que a gente precisa evoluir o nosso temperamento? Para a gente compreender e melhorar as nossas tendências, para a gente aumentar a nossa capacidade de amar, para a gente não justificar as nossas omissões por causa dos defeitos dos nossos temperamentos, né? Para a gente alcançar uma maior maturidade, para a gente ter uma personalidade forte, uma consciência bem formada. Então, os temperamentos, conhecer os nossos temperamentos e vencer os defeitos desses temperamentos é primordial. Agora, cada temperamento tem as suas características, tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, Sim. né? Então, pare, para a gente começar, vamos falar sobre o temperamento sanguíneo, né? O temperamento sanguíneo, ele tem uma característica porque ele é tendente mais à superficialidade. Então, por ele ter essa tendência, o que que a gente precisa? Ele é brilhante, né? Sanguíneo É o sol, né? é o É o sol da sol, casa. tal, Todo mundo ama ter um sanguíneo. alegria. Alegria, ele é comunicativo, ele é criativo, ele é altruísta, Tá, ele tá. é um Está sempre temperamento sorrindo, sempre faz um sorrindo. clima bom. É, né? Ele faz barulho. Todo mundo sabe quando tem um sanguíneo em casa. Então, só que ele também tem umas características, né, uns defeitos, como, por exemplo, ele tem uma tendência, né, a ser superficial. Mas por que isso? Porque tanta coisa chama a atenção dele que ele não consegue focar em uma coisa só. Ele tem essa dificuldade. Então, para minimizar essa tendência, ele tem que desenvolver a profundidade e a constância. Ou seja, fazer uma coisa de cada vez. Isso é um exercício. Por quê? Porque vai ser uma luta até o final da vida dele com relação a isso. Saber dizer não. Saber dizer não às coisas. Escolher quando é Exatamente. não e quando é sim. Exatamente. Saber dizer não às coisas que impedem que ele cumpra a responsabilidade dele. Tá? Outra coisa, cultivar a autodisciplina e a organização. Você sabe qual que é o melhor amigo do sanguíneo? A agenda. Agenda. Ele tem que colocar na agenda, porque ele também tem uma tendência ao esquecimento. Então, quanto mais a agenda ele utilizar e mais organizar o seu dia, melhor. Ele vai evoluir no temperamento, né? Yes. Então, outra coisa bacana é dominar o sentimentalismo. Por quê? Porque como o sanguíneo é dado a extremos, a emoções muito extremas, então, por exemplo, quando ele está alegre demais. Quando está triste, ele está no chão.
hum. Então, uma coisa que ele tem que entender é o seguinte: o sentimentalismo, ele tem que ser dominado. Nós aprendemos na aula de sentimentalismo, padre, como não sermos pessoas sentimentais. Então, uma coisa que ele tem que buscar, né, é evitar essas explosões, muitas vezes irrefletidas. Porque o sanguíneo, além dele ser um temperamento de extremos, de manhã, por exemplo, ele pode estar extremamente alegre. Aí alguma coisa que ele não esperava aconteceu na hora do almoço, ele entra numa tristeza profunda, tá? E essa tristeza, muitas vezes, leva o sanguíneo a picos de emoção, de explosão. Então, uma coisa a se considerar é dominar o sentimentalismo, né? Então, ou seja, ter mais autocontrole das suas ações. Isso é aprendido, ninguém nasce, né, com isso. Outra coisa, aprender a dizer não, né? Para não ficar desfocado. É procurar ter mais profundidade. É preferível o sanguíneo saber menos coisas mais profundas do que muitas coisas superficiais, Sim. né? E outra coisa, superar o egoísmo e a vaidade. Porque todos os temperamentos têm uma dificuldade imensa para com vaidade. Mas o sanguíneo e o colérico pesam muito a questão da vaidade, né? Para o sanguíneo, aliás, para todos. Mas como o sanguíneo, a gente está falando do sanguíneo nesse momento, então é superar o egoísmo, parar de olhar só para si, para as suas coisas, né? E olhar mais para o outro. Quando a gente olha mais para o outro, tudo que é nosso tem um peso menor, inclusive os nossos sentimentos, né? E como ele é muito sentimental, muito emocional, quanto menos ele olhar para si mesmo, mais ele vai crescer em maturidade e virtude, tá? Então, isso são dicas para como evoluir nos temperamentos. E no colérico, né? Primeiro a gente vai explicar, por exemplo, o colérico tem muitas qualidades, como todos os outros têm, Sim. né? Mas o colérico, ele é mais egocêntrico, ele é mais explosivo, ele tem dificuldade de pedir perdão, sabe? Então, assim, ele tem uma tendência à autossuficiência, né? Ele é mais dominador, ele tem dificuldade de expressar emoção, exceto a raiva. A Então, raiva expressa bem. e na hora, bateu, levou. Colérico. O colérico. Antes mesmo de chegar nele, ele já revidou, né? Então, isso é uma característica, uma das características dos defeitos do colérico, né? E tem milhares de características boas, mas a gente está falando o que é preciso para crescer no temperamento, para amadurecer o temperamento, né? Então, não vamos falar das qualidades, porque todos têm muitas. Então, para a gente crescer no temperamento colérico, a primeira coisa é desenvolver o amor e a compaixão, tá? Como? Paciência, uma coisa fundamental, né? Se dominar. E se dominar. Porque a pessoa colérica chuta o balde na hora. Mas na hora. Ele é muito Sempre. ativista, né? É. Então, assim, às vezes ele não tem paciência de escutar as outras pessoas. Então, ele tem que ter mais paciência, não só de escutar, mas de esperar a compreensão das outras pessoas. Porque para o colérico, tudo que ele fala, as pessoas estão entendendo. E não é assim. Tem temperamento que leva um tempo para compreender. Então, ele tem a impressão que todo mundo está na mesma Tá vibe pilhado dele. lá. Exatamente. Está na mesma linha dele de entendimento. E quase sempre não é isso. As percepções são diferentes, Sim. né? Então, o colérico ele tem que desenvolver a sensibilidade para as necessidades alheias. Sim. É um ponto muito importante. Outra coisa é cultivar a humildade e a docilidade. Né? O colérico ele tem que ter mais carinho com as pessoas, tem que ter mais paciência, mais empatia com as pessoas. Exatamente, padre. Né? Aprender a pedir desculpas, a reconhecer os próprios erros, porque ele tem muitas dificuldades de reconhecer os erros. O colérico é um fato interessante, um dado interessante do colérico, né? Uma característica interessante, é que ele até consegue entender que ele pode ter cometido algum erro, mas dificilmente isso acontece na hora e dificilmente ele vai pedir perdão. Então, mesmo se ele estiver errado, ele tem dificuldade de pedir perdão e de aceitar que ele errou. Então, isso é um ponto que tem que ser dominado, né? Porque ninguém sabe tudo. E quando a gente escuta o outro, a gente pode sim ver naquele momento que a gente está equivocado, porque o outro pode trazer uma perspectiva que a gente não tinha das situações. Né? Então, isso é muito importante. Que interessante, né? Então, o colérico
brilhante, inteligente, ativo, franco, decidido, teimoso, dominador, Isso. gosta de debates, mas tem que dar uma Uma freada. freada. Como é importante esta palavra? Autodomínio. Autodomínio, que é a temperança, né? Autodomínio. Ela é É uma importante em tudo. Uma virtude virtude. Uma virtude que a gente maravilhosa. trata nesse curso, inclusive. Primeira palavra que o papaizão falou para Adão e Eva é dominai. Primeira Olha, palavra. Criou, olha aqui a minha Bíblia. Cadê a minha Bíblia? Mas dominar o quê? Ele tinha acabado de criar a natureza, né? Mas dominar a gente. A sua imagem criou. A imagem de Deus criou o homem, a mulher. Deus abençoou. Frutificai, primeira palavra. uhum. Multiplicai-vos, enchei a terra, submetei, dominai. Isso. Agora eu pergunto para o senhor, como dominar algo se a gente não domina a gente mesmo? Dominar claramente o O autodomínio, mas autodomínio. você tem que dominar. Tipo, quando Deus repreendeu o primeiro homicida, o fratricida, Caim, Uhum. né? Falou, se não estou errado, fala de autodomínio. Por que você está com este semblante caído? Depressão. A depressão começa aqui. Olha, Olha só. Mas, então, o Abel suscitava a aprovação de Deus. Deus dava aquele joinha. uhum. Pessoal, aqui nasce a depressão, tá? Olha que Aqui interessante, nasce a padre. depressão. Quando você não está ligado a Deus, você não recebe o joia de Deus. Você fica triste. Olha, Uhum. mas não olhava para Caim, porque Caim oferecia, não amava a Deus. Tudo começa no amor a Deus e no amor aos outros. Olha aqui o que acontece. Nem para os dons oferecidos, Caim ficou extremamente irritado. Olha, E o seu semblante ficou abatido. Perdeu a força, porque Deus não dava aprovação. E o Senhor disse: por que estás irado e por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida poderá reabilitar-se. Mas se procederes mal, o pecado estará. Olha aqui a palavra que eu me lembrava. Está aqui, achei. Tu deverás dominá-lo. Dominá-lo. é verdade. Domínio, Autodomínio. autodomínio. Você pode fazer tudo. Domina seu mau caráter. Domina seu pouco amor, gratidão com Deus. Uhum. Oferece você. O pecado vai ficar à tua espreita, mas você se pode reabilitar como domina, mulher e homem. Temos que nos dominar para não chutar o balde toda hora. Exatamente. E outra coisa, algo muito importante para o colérico é a humildade. Aliás, é fundamental para o colérico. E o que é humildade? Humildade é viver na verdade. É reconhecer que todos os seus dons, todos os seus talentos vêm de Deus. Não são seus, vêm de Deus e serão cobrados por Ele. Então, é você submeter a sua vontade à vontade de Deus. Então, simples assim. Outra coisa é valorizar o processo de relacionamento, né? Não só os resultados. O colérico precisa valorizar o processo que as pessoas têm, do esforço que elas têm para fazer aquilo que eles gostariam que elas fizessem. Não é o resultado, se o resultado for o que ele espera. Vocês entendem? Porque o colérico tem uma tendência que quando o resultado não é o que ele espera, ele tem a ira. E não é a ira boa. Porque tem a ira boa, mas essa não é a ira boa. Então, o que o colérico precisa? Valorizar o processo dos relacionamentos, tá? Outra coisa, aliás, inclusive escutar sem julgamento. É uma coisa que o colérico precisa aprender. Escutar sem julgamento. E a gente escuta, gente, não é pensando na resposta que a gente vai dar. Porque muitas vezes, padre, a gente conversa com o outro ou escuta o outro, né? Tá de frente para ele, mas não está escutando com os ouvidos, com o coração. A gente está olhando para ele, mas pensando o que a gente vai responder. Isso não é escutar.
Isso é pensar no seu direito de resposta depois. Assim a gente não escuta verdadeiramente. Então, o que o colérico precisa desenvolver é a escuta com o coração, né? Outra coisa é controlar a raiva e a impetuosidade. Uma dica que eu dou para o colérico é contar até 50 antes de responder qualquer coisa, qualquer pessoa. Até 50. Olha, passou aquela dúvida, se alguém fala assim, você não vai falar nada, você está 30, 31, 32, 33, 34, você fala com a pessoa, espera aí que eu estou pensando. Sabe por quê? Porque quando chegar a 50, a sua raiva já baixou. Porque o colérico, ele sobe de uma vez, é igual uma chaleira, né? Que quando a água, você vai ferver o café e a E água quando derrama. tem a pessoa que te fala: "Espera você não fala nada?" E fica irritado com isso? Então, eu vou falar, deixa eu pensar no que eu vou te responder, só um minutinho. Essa pausa, gente, ela é fundamental para a gente não se arrepender depois daquilo que a gente falou. Aliás, na aula do silêncio, né, no módulo do silêncio, a gente vai ver que o silêncio é a melhor resposta para praticamente tudo. Tá? Até as coisas que a gente tem que responder imediatamente, se eu me silenciar por 5 segundos, eu Oh. consigo meditar melhor naquilo que eu vou responder. Olha, eu tenho até um ditado, uma brincadeira que eles falam, né? Que nada é tão urgente que não possa esperar um ano. Mas eu É, digo para vocês que nada é tão urgente que não possa esperar uma pausa de 1 segundo para a gente pensar melhor naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente vai sim, responder. Né? interessante. Então, dominar também a impaciência e a pressa, Sim, né? padre. Você não fala nada, aí a resposta: "Não, vamos pensar, calma". E E sabe, levar o marido, sim, levar os filhos a esta essa paciência. paciência. Outra dica que eu dou, padre, e que eu utilizo com constância, é quando alguém me pressiona para alguma coisa, né? E as pessoas têm essa habilidade, porque do humano, né? A gente tem os pecados capitais, então os vícios estão aí, pululando dentro da gente para a gente fazer alguma coisa errada, né? A gente pecar, inclusive. Então, uma dica que eu dou é sorrir. Hum, É, Santa Teresa, né? Ela explicava muito isso. A gente precisa sorrir antes de responder. Então, quando alguém, e não é sorriso sarcástico, não, gente, é sorrir mesmo. Então, por exemplo, quando esse exemplo que o senhor perguntou aí agora, né? Mas se alguém falar assim, você não vai responder nada, a gente olha para a pessoa e sorri. Sabe hum, por quê? Porque o sorrir acalma a alma. O sorriso acalma a alma, né? É uma das manifestações do amor e do bom humor é o sorriso, sabe? Então, assim, você olha para a pessoa com compaixão. E aí muda tudo, porque se você pensar, quem está de frente para mim, eu estou vendo Jesus nessa pessoa, eu não vou insultá-la, eu não vou falar nada que a prejudique, né? Ou que a insulte. Eu vou sorrir, né? E essa pausa de sorriso, essa pausa de silêncio, ela muda tudo. Ela salva bom. casamentos, ela salva relacionamentos, ela salva amizade, salva emprego, salva tanta coisa, né? Então isso o colérico precisa aprender. Temos uma outra pergunta, né? Temos. Mas eu queria também dizer que você pode colocar perguntas agora. Aqui nós estamos olhando o chat do YouTube, né? Então você pode colocar uma pergunta. Sim. Nós temos uma aqui Tem no Instagram também, né, padre? Está no sendo transmitido pelo Instagram. Instagram. Nós estamos olhando aqui o YouTube, né? Eu estou Uhum. olhando o YouTube. Você pode olhar o Instagram, passar para nós. Ah, E então, vamos passar à próxima, Vamos. da Paloma, me parece. Tá. A Paloma, ela diz o seguinte: gostaria de saber se com essa formação eu consigo ter base e fundamento para fazer acompanhamento terapêutico com outras pessoas, ou se você indica uma formação mais profunda mais para frente. Então, Paloma, Hum, o que eu digo é o seguinte, padre: qualquer profissão que a gente vai exercer na vida, qualquer profissão, a gente precisa ser um bom ser humano antes de ser um bom profissional. A gente precisa ter ética antes de exercer qualquer profissão. Então, antes de eu me tornar uma boa terapeuta, eu tenho que ser um bom ser humano. Então, eu tenho que ter uma base humana que ampare toda a minha formação. Esse curso de formação humana é um curso muito extenso, muito profundo. E esse curso, ele vai dar, assim, base para você ser uma boa profissional. Para você olhar para o seu paciente
de uma perspectiva mais ampla. Contudo, este curso, para você se tornar uma terapeuta, né, para você ajudar as pessoas, eu sugiro que você aprofunde ainda mais. E aprofunde ainda mais nas técnicas terapêuticas, ou seja, qual a linha terapêutica que você vai seguir para você ajudar o seu paciente. E aí eu te sugiro a logoterapia do Viktor Frankl, tá? Porque é uma terapia que ajuda o paciente a encontrar o sentido da vida. E eu vou dar um exemplo para você, Paloma. Quando a gente chegar no 15º módulo, que é o módulo do perdão, você vai entender bem isso como uma técnica, tá? Uma linha de tratamento vai te ajudar grandemente. E por que isso? Porque, olha, as minhas alunas, elas conseguem, eu vou falar para vocês, até hoje, eu não tive com nenhuma aluna, não tive o retorno de uma aluna que não tenha conseguido perdoar depois da aula depois do módulo do perdão. Ainda não tive nenhuma. Mas pode ser que isso aconteça, padre. Porque pode ser que ela não consiga, mesmo passando por essa aula, conseguir perdoar. Porque pode ser que a dificuldade dela de perdão está em uma camada muito mais profunda. Sabe? Sim, Pode ser ligado, inclusive, à questão psiquiátrica, inclusive. Então, isso não está no nosso domínio. Ela precisa de ajuda e ela vai precisar de uma terapia. E é aí que, quando esgotaram todos os passos para se perdoar, que vocês vão aprender nesse curso, a pessoa não conseguiu perdoar, ela vai ter que procurar um acesso, uma ajuda de um profissional. E é aí, Paloma, que entra a formação, né? A formação da linha que você vai querer tratar esse paciente, né? E a linha que eu sugiro é a logoterapia, que é a linha de Viktor Frankl, que é o criador da terceira escola de psicoterapia de Viena, e que é uma linha de tratamento que tem salvado milhares e milhares de pessoas do mundo todo, tá? sim, muito famosa, Muito famosa. muito especial, muito nossa, né? Apesar que o Frankl não era católico, né? Ou não? Não, o Viktor Frankl, ele se converteu, né? Se converteu? Ele se converteu. Ah, E a de linha judeu de judeu para para católico. católico. Ele tem uma visão muito linda, né, da espiritualidade. Ele, na verdade, o que acontece? A linha dele é mostrar que, independentemente do sofrimento que a pessoa esteja passando, ela pode ter o sentido da vida e pode encontrar a felicidade, Sim, né? Porque ele descobriu, ele testou essa psicoterapia que ele desenvolveu no campo de concentração, nos campos de concentração, que ele passou por 4 campos durante 4 anos. sim. Eu li alguma coisa sobre isso, Uhum. muito especial. E ajudou muitas pessoas, padre, porque as pessoas lá voltavam destroçadas, né? Elas voltavam sem dignidade nenhuma e mortas emocionalmente. E ele conseguia trazer essas pessoas à vida. Então é por isso que o conhecimento de uma terapia como essa vai ajudar muitos pacientes da Paloma se ela for trabalhar nessa linha. Olha, olha aqui uma pergunta, essa é rapidinha. Boa noite, Karina e Padre Oscar. Há possibilidade de mudar do temperamento colérico para fleumático? Não, não. Ninguém muda de temperamento, gente. O temperamento, ele está na nossa base, ele é orgânico, ele vem conosco e vai morrer conosco. E outra coisa, Andreísa, né? Andreísa, ninguém nasce com temperamento errado. A gente não tem que ficar olhando o outro temperamento e querer as qualidades, né, do outro temperamento. Porque nós nascemos exatamente com o temperamento certo para cumprir a nossa vocação, que aqui somos chamados, e a missão que Jesus nos confere. Então, nós nascemos com o temperamento certo para cumprir aquilo que Deus quer que nós cumpramos nessa existência. E é o nosso temperamento com o qual nós nascemos que vai nos ajudar a isso. E outra coisa, por mais defeitos que nós tenhamos no nosso temperamento e que é difícil para a gente superar, é isso que Deus quer da gente. Ele quer nos ver lutar. Né? O senhor lembra daquela passagem bíblica que foi Jó que estava lutando com o anjo? Foi Jacó. Jacó lutando com o anjo e Deus estava lá, né?
Aí ele pergunta para Deus, né, nossa, se ele estava ali o tempo todo, por que que ele não ajudou? Né? E Deus fala, eu só queria te ver lutar. Né? Deus faz a parte dele, mas ele contando com a nossa luta. Né? É Deus que nos fez sem nós, não vai nos salvar sem nós. Mas Né? atenção, acho muito importante, sempre olhar só a parte boa. Sempre olhar a parte boa. O flemático é bom, colérico é muito bom, flemático é muito bom de bom, o sanguíneo é bom. São flores. São Exatamente. flores. Então, nós temos tipo um viciozinho. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Não, aquele mas. Temos que tirar. Temos que tirar. E isso é dominar também. Uhum. Sempre eu posso, com qualquer coisa, eu tenho uma faca, posso fazer o bem e o mal. Eu tenho a palavra amor, eu posso pronunciar a palavra amor para fazer o bem ou o mal. Uhum. Então, é uma mudança, né? Sim, e outra coisa, padre, que eu acho importante a gente falar, que a nossa tendência é olhar a grama do vizinho, né? A grama do vizinho sempre é mais bonita do que a nossa. Isso está errado, porque isso é uma comparação. E a gente não deve se comparar. E não deve se comparar por quê, padre? Porque enquanto nós somos exatamente iguais, todos, somos exatamente iguais enquanto dignidade humana, tá? Como filhos de Deus. E nós somos extremamente diferentes quanto aos talentos e os dons que Deus nos deu. E Deus deu talentos e dons específicos para cada pessoa para cumprirem missões diferentes. Então, imaginem vocês, se eu, Karina, que sou melancólica, ficar olhando, por exemplo, que ficar desejando um temperamento sanguíneo, que é aquele temperamento muito mais leve, muito mais alegre, né? Aquele temperamento que quando ele chega, todo mundo vê que ele chegou, porque é muita alegria, né? É muita energia boa, assim, muita leveza, eu diria. Mas ele tem esse dom, mas não tem outros. De Exatamente, profundidade, de poesia, exatamente. que o melancólico tem. E outra coisa, o sanguíneo, ele tem essas características porque ele vai precisar ao longo da vida delas, né? O fleumático tem características que ele vai precisar ao longo da vida dessas características. Assim é o melancólico, assim é o colérico. Olha aqui, só para nós proceder um pouquinho, uma sugestão de Juliana. Uhum. Olá, Karina, Padre Oscar, por favor, poderia passar referências bibliográficas de cada módulo na plataforma para fazermos leitura? Eu acho que vai sair um livro, né? Sim, sim. Inclusive, E esse livro, como é que é a ideia do livro, do curso presencial? então, Ganha, não ganha? assim, só para a gente olhar, fazer uma coisa primeiro, só para fechar essa questão do temperamento, né? Gente, eu falo para vocês o seguinte, eu tenho, ô Tony, ficou preta a tela? Ficou? Ah, tá. Eu tenho em casa os 4 temperamentos. Eu sou melancólica, meu marido é colérico, meu filho mais velho é fleumático e o meu caçula é sanguíneo. Eu digo para vocês que eu não sei dizer qual dos temperamentos é melhor, porque todos têm tantas qualidades e eles todos se completam de uma tal forma que é maravilhoso. Então, assim, não tem como mudar o temperamento, tem como evoluir o temperamento. Mas Mudar, aproveito para dizer outra coisa, que inclusive estão perguntando aqui. Tem como se identificar com 2 temperamentos? Sim, sim. sim. E até 3, mas com nuances, né? As linhas, padre, hoje nós temos muitos estudos sobre os temperamentos, tá? Comprovação mesmo é um temperamento principal e um secundário, Uhum. tá? Para Tem evitar, autores que defendem até que a gente tenha mais temperamentos, mas não é a linha clássica, que é a linha que eu utilizo, né? Não é a linha clássica e não é o que pensa pelo menos mais de 10 teorias de temperamentos, a maioria. tá? A maioria. Então, a gente tem sempre um temperamento principal, que ele vai predominar em quase todas as etapas da vida, e nós temos um temperamento secundário, né? Que é um temperamento que em alguns momentos da vida ele toma a dianteira. Então, por exemplo, o meu temperamento principal é o melancólico e o secundário é o sanguíneo. Melancólico. E
Explica melhor esta. Então, pode acontecer que em algumas fases Da vida, o secundário toma um pouquinho toma a mais dianteira a e, direção. e conduz as nossas, a forma como a gente reage às situações na vida, Tá bom. tá? Outra coisa, Padre, você perguntou, agora vamos lá, com relação às referências, a Juliana Lopes que perguntou, né? Com relação às referências bibliográficas. Ô, Juliana, está saindo um livro, chama Manual das Mulheres de Elite. Esse livro é uma compilação de mais ou menos 40 livros, entre 40 e 50 livros, tá? Porque o livro não está fechado ainda. Então, é um livro que eu escrevi, que vai ser lançado em novembro, no nosso encontro presencial de fechamento do curso. Que dia é? Vai ser em novembro, Novembro, vou te falar, é um domingo. vai ser acho que no dia 26, Quarto né, Padre? domingo de 26 domingo de de novembro, novembro, exatamente. confirmando. E esse livro, 26 26 de de novembro, novembro, nosso presencial, nosso presencial, Mulheres de Elite. Quem sabe vamos fazer entrar os homens também. exatamente. Então, o que acontece? Nesse manual, ele está muito completo, porque cada aula que eu dou é uma síntese da síntese de cada módulo do livro. No livro, tem exercícios, tem esquemas, tem resumos, tem mapas mentais, tem exemplos do nosso dia a dia para a gente aprender melhor esses módulos, tá? Agora, além desse livro, quer dizer, nesse livro, ele traz no final todas as referências bibliográficas. Então, por exemplo, sobre os temperamentos, vocês vão ter no mínimo 7 livros para vocês estudarem cada livro, se vocês quiserem aprofundar ainda mais, tá? Maravilha. Coloque mais perguntas, aproveitem a Karina que está aqui, abrindo a sacola, abrindo... E outra coisa, né, Padre? Você perguntou se o livro vai ser dado ou vai ser vendido, não é isso? Então, a gente tem a intenção para as pessoas que fizerem o curso, nós darmos de presente o livro. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir os patrocínios que a gente está buscando, tá? nome do Se a Pai, gente do conseguir Filho. os patrocínios, sim, cada uma de vocês vai receber um livro. Se não conseguirmos o patrocínio que a gente está buscando, o livro vai ser vendido, tá bom? Quem sabe, São Miguel Arcanjo, São José, Isso. vai olhar para essa nossa busca de patrocinadores. A Darlene está perguntando se o temperamento melancólico é mais propício a ser sentimentalista. Sim, disparadamente é o mais propício para ser sentimentalista. Por quê? Porque o melancólico ele é muito profundo. Ele tem uma dificuldade grande de esquecer as coisas. E aí, por ele ser profundo e essa dificuldade de esquecer aquilo que o feriu, levam ele sempre a um passado recente ou distante e fazem com que ele se lembre das coisas com um toque de tristeza, porque a tristeza também é um defeito do melancólico, tá? Diferentemente dos outros temperamentos. E agora eu vou fazer uma pergunta eu, Karina. Uhum. Então, vocês falaram somente dos temperamentos. Quais são os temas, um tema mais interessante que vocês abordaram? Além, ou tem mais? Então, tem mais perguntas. Vamos para as perguntas primeiro? Ah, sim, tem. Então, outra coisa, a Achava que era Paloma... só Não, duas. a Paloma também, ela está sugerindo, que perguntou, né, sobre a formação, se ela está sugerindo também que a gente criasse um grupo de alunas para maior interação. Então, se vocês quiserem que a gente crie um grupo entre nós, né, eu e vocês, o padre também, para vocês mandarem perguntas, para vocês, de repente, comentarem alguma coisa e se interagirem, né, entre si, vocês falem aqui para mim, se vocês querem, dá um sim aqui, que a gente vê essa possibilidade, tá bom? Seria um grupo como, Karina? Um grupo de WhatsApp, né? Do WhatsApp. Uhum. Você dá conta? Pois é, eu não vou conseguir responder, por exemplo, no mesmo dia, né? Ah, Mas eu consigo, de repente, uma vez por semana, responder em áudio algumas dúvidas que elas tiverem. Talvez seja bem interessante, né? sim. E outra coisa, as pessoas trocarem informação também, porque é muito bom alguém que está fazendo algo novo, né? Algo interessante,
isso dá para as outras. Né? É um grupo de interação mesmo, Sim, né? maravilha. Outra coisa, outra pergunta, padre. A Maria Clara, ela está dizendo o seguinte: querer e até rezar para esquecer alguém que me feriu é sinal de imaturidade? Falta de alguma virtude? O que o senhor acha? Depende, depende. Aqui entra a famosíssima, porque a gente, Karina, a gente conversa com as pessoas, né? A gente vê isso muito. Às vezes é sabedoria esquecer, né? Outras vezes a prudência continuar. Então, essa pergunta. Querer e até rezar para esquecer. Aqui está rezando para esquecer É alguém alguém. Esquecer que quem me feriu é sinal de maturidade? Não, eu tinha Você entendido entendeu mal. errado, é. Tinha entendido mal. Aham. Então, é ficar preso. Por exemplo, domingo, agora é sábado, nós fizemos um retiro de solteiros. Muitos rezaram para que a pessoa não ficasse presa, que é a mesma coisa É o disso. passado, né? Então, você tá na linha certa. Às vezes, a solução é olhar para o futuro. Sim, você vai olhar, ponderar, rezar um pouquinho e depois sim, bola para frente, esquecer, né? Uhum. É a cura, né? Sempre nós temos que muitos santos ensina, né? O passado não existe. O futuro não existe mais. O futuro não existe ainda. Nós temos o presente. Mas se este passado nos prende por 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, está errado, né? Olha que frase linda, né? Eu aprendi com um pregador que veio nesses meses passados, que ensinou a sempre jogar o passado no fogo da grande misericórdia. Passado eu jogo no fogo. E esse fogo que faz? Vira cinza, não tem mais. Não existe mais. Mas tem que acontecer muitas vezes, porque sempre o pensamento não autodominado volta. Tem que ter o autodomínio. Então, ele vai voltar. Satanás vai esfregar de novo aquele sentimento. Pegar o passado, mas eu fiz, eu errei, o outro errou, eu fui machucada. E não joga o passado, jogamos no fogo. É para esquecer. Parabéns, Maria Clara. É. Outra coisa, Maria E Clara, o né? futuro pode dar ansiedade. Uhum. Meu Sim. relacionamento vai ser, não vou ter errado. O futuro colocamos na providência, Deus provê. Passado e futuro, né? E viver o presente, a graça do presente. Viver como um passarinho no presente. Como diz São Paulo, corro desvencilhando-me de tudo, passado, Uhum. corro em tensão ao futuro, Uhum. né? Sim. Outra coisa, padre, né? É só para complementar a resposta do senhor, a rezar, né, pedindo para esquecer alguém que feriu, não é imaturidade nem falta de virtude. Eu vejo isso como sabedoria, né? Porque quem nos dá a graça da gente esquecer ou da gente perdoar é o Espírito Santo. Agora, essa pergunta que você fez, eu só quero fazer uma observação, Maria Clara. Muitas vezes, quando a gente não consegue esquecer uma pessoa que nos incomoda muito, né, ou um fato que nos incomoda muito, e se a lembrança desse fato nos incomoda, a questão é se nos incomodar, tá? Se nos incomodar, nos machucar ainda, é sinal de que falta o perdão. E aí, eu te sugiro que nas suas orações, além de você pedir a Deus, né, para esquecer, né, o que aconteceu, ou essa pessoa que te feriu, você peça, sobretudo, para você querer perdoar. Esse é o ponto. Porque muitas pessoas não conseguem perdoar porque elas não querem de fato. E esse querer Uhum.
quem nos dá é o Espírito Santo. Você tem que querer perdoar. Esse é o primeiro passo, tá? Porque quando a gente perdoa, né, não necessariamente a gente esquece, né? Então, assim, Hum. nem a pessoa e nem o fato. Só que não machuca mais. E quando a gente encontra com a pessoa, é indiferente. A gente vai passar, talvez, a não querer contato com essa pessoa, convívio com essa pessoa, mas a gente isso não nos incomoda a presença dela, ou também a ausência dela. Você entende? Então, esse é um ponto. Olha que importante essa palavra, né? Ela falou, eu tenho que querer, eu quero querer, Eu tenho né? que querer perdoar. Querer. Eu quero querer. É, exatamente. Ah, mas é impossível. Mas você quer? Quer, querer, né? Exatamente, Muito bom. quer É querer. uma força e vontade grande, é um autodomínio. Domínio, a palavra domínio significa dominar, é força, é um Uhum, querer, eu quero querer. uhum. As mulheres de elite, né, elas tinham esse coração de fogo, porque a vontade emana do coração mesmo, né? Aquele querer mais forte do que a morte, um querer de aço, né? Então, independente do sentimento que eu tenho, né, por essa pessoa, ou quando eu lembro desse fato, a minha disposição em perdoar, ela tem que imperar. Ela independe do sentimento. Porque muitas vezes eu vou perdoar ainda sentida, ainda triste, ainda magoada, né? Ainda querendo, sentindo muita raiva dessa pessoa, né? Mas assim, o perdão é um ato volitivo, é um ato de vontade, não é um ato de sentimento, não é um ato emocional, tá? A gente vai entender muito isso quando a gente fala sobre o perdão no 15º módulo. Outra coisa, padre, outra pergunta da Maria Clara. O que você está nos ensinando pode ser considerado o que atualmente se denomina como educação da inteligência socioemocional? Inteligência emocional, socioemocional, Uhum. Não, não. exatamente não. Por quê? Porque esse curso, nós estamos falando de formação humana. E a formação humana é um curso muito mais abrangente, muito mais completo, tá? A formação humana, ela abraça, né? Ela trabalha tudo que a inteligência socioemocional trabalha. Ela trabalha as virtudes e também ela integra tudo isso, a razão, a emoção e o caráter, tá? Então, ela é muito mais ampla, né? Aliás, gente, sentir é humano, né? Escolher bem, apesar do que se sente, é virtude. Então, eu posso sentir, né? Porque é humano. Agora, o consentir, o que vai me fazer consentir com o meu sentimento ou não, são as virtudes. Eu queria acrescentar algo aqui, né? Sim? Eu, eu refleti nesses dias num trecho lindo, dias atrás, que quarta-feira passada fizemos as primeiras consagrações da Gospa Mira, Ah, que bacana. como se diz, Que é membro essa divino. cruz que você Esta tem. cruz é um Olha, sinalzinho com a gospinha aqui, olha né? que lindo. 7 casados, né? Fizemos momento de orações antes. Jesus uma vez falou para uma santa assim, ah, olha, aquilo que você faz na sua alma, na mente, no corpo, é muito pouco. É muito pouco. Mas se você se entrega a mim, eu faço. Eu te mudo. E eu te revisto das minhas virtudes. Essa coisa é real. Atenção, aqui, mulheres de elite, aqui foi feita uma pergunta agora, que foi numa ramificação da inteligência. Eu Uhum, gosto disso, né? A inteligência tem vários tipos de inteligência. uhum, Vários tipos de inteligência. Tem uma inteligência musical. uhum. Eu me considero um pouco dotado por inteligência musical, mas eu fico fascinado pelas cores.
é uma inteligente. Eu fico fascinado pelas proporções. Eu sou mais plástico, vamos dizer assim. Talvez eu estudei mais, né? O meu professor nos mandava lá no segundo grau, fazíamos pesquisas sobre a perspectiva há 3 perspectivas de construções de arquitetura a nível de, como se diz? De universidade. Universidade. E nós lá, jovenzinho, então, pronto, tem universidade de dançar, Uhum. tem uma inteligência emocional, Inteligência prática também, né? prática, tem um Muito. monte de inteligência, linguísticas. Sim. Tem gente que fala muito bem, tem outra gente que não fala, né? Tá. O curso que eu imagino que nós estamos dando, esse aqui é um detalhe que a Karina falou assim, nós não estamos nessa coisa de inteligência, nós estamos numa uma coisa mais abrangente. Uhum. Eu quero dizer também que nós estamos numa mais abrangente de virtudes, como você falou, mas estamos num curso onde tem ação divina. Não Sim, sei quando você vai falar disso, sim. né? É o módulo que fecha o curso. Ação divina. Então, atenção, nós somos tríplice. Nós somos corpo, né? Uhum. E o corpo tem a sua inteligência, suas forças. Nós somos, porém, mente, tá bom? E é onde o Satanás pega mais. Satanás não pega no corpo, não pega na alma, não tem acesso na alma. Onde pega Satanás? Ideias, pega na mente, né? Então, nós somos tríplice, né? Nossa Senhora, pela primeira vez em 40 anos que eu me lembre, falou de ideologias. Ó, Na última mensagem de quarta-feira passada, pela primeira vez, Nossa Senhora falou assim: as ideologias que vos destroem e destroem a vida espiritual olha. são passageiras. Nós somos eternos. Mas onde estou querendo dizer? No tríplice. Atenção, nós somos corpo, nós somos mente. E é na mente. Por isso ideologia, por isso que estamos fazendo o curso. Porque é na mente que Satanás, as ideologias, é o feminismo, é o comunismo, é o gaysismo, é o hedonismo, é o materialismo, é o nazismo. Tudo Uhum. vai Sim, dominando e nos destrói, e nos destrói a destrói. vida espiritual. Verdade, padre. E então, esse módulo vai ter, né? Porque Jesus fala muito aos seus santos, suas santinhas, né? Podem ler o livro Ele e Eu. Conhece? Conheço, eu tenho esse livro. Ele e Eu. Ali é tudo assim, mas também ensino Jesus. Quando tem um contato mais próximo com Deus, Deus começa a te dizer isso. Eu Uhum. faço. Uhum. Você não consegue? Eu faço em você. Mas você tem que se lançar. Esta é a consagração, né? Esta é a caminhada espiritual que não está lá nas nuvens, né? Não Uhum. é um espiritualismo, é um espírito que vai mudar a têmpera de São Paulo, de Santa Caterina, fogo. Santa Caterina era sangue e fogo. Morreu com 33 anos, né? E amava os papas e colocou o papa de volta, né? Pronto. Então, assim, não sei se serviu esta... Sim, demais. Demais, padre. Isso está completamente certo, né? E só para fechar essa questão da inteligência socioemocional, a inteligência socioemocional, ela regula sentimentos, né? A educação das virtudes, ela vai além. Ela, além de ensinar a gerir os sentimentos, ela ensina a fazer as escolhas certas. Então, é por isso que a formação humana, ela vai muito além da inteligência socioemocional, tá? Então, é isso que eu queria falar, né? Outra coisa, padre, que eu queria comentar também, é o seguinte, a gente está pensando em fazer
um chá, não é isso? Ah, vamos falar assim. Vamos, a gente está pensando em fazer um chá, uma reunião, né, Tony? É um chá presencial, porque não tem presencial. como tomar um chá agora aqui. Tem algumas pessoas perguntando se o curso já iniciou, como que faz para entrar de novo. Ah. Só explica isso antes. Tá. Sim. Então vamos explicar primeiro, né? Esse curso, ele está em andamento, né? Ele é liberado uma aula a cada 15 dias. E nós temos 18 módulos, mais um módulo da aula inaugural, que foi comigo com o Padre Oscar, tá bem? Então, esse curso, ele vai se encerrar em novembro, mas uma nova turma vai ser aberta, esse curso vai ser reaberto novamente em outubro, não é isso? Em outubro. Então, quem No não, início, né? no início de outubro. Então, Isso. quem não fez esse curso ainda, né? Quem não está no grupo, pode aguardar que no início de outubro nós vamos abrir uma nova turma, né? Ele vai ser reaberto novamente. E essa nova turma que vai começar em outubro, junto com a turma antiga, né, que está conosco aqui agora, nós vamos fazer o encontro no dia 26 de novembro, que vai o encontro Domingo. para fechar, né, a primeira turma E abrir a outra. né? Então, vai ser num domingo, tá? Vai ter uma programação bem legal, né, Padre? Sim. E quem está fazendo o curso, nós abriremos, né? Uhum. Sendo que terá uma inscrição, um valor, sendo que quem fez o curso entra gratuitamente, né? Esse curso vai ser aberto a todas as pessoas. Vai ser no dia 20, esse encontro, no dia 26 de novembro, vai ser um grande encontro para a gente conhecer pessoalmente todas as alunas que estão nesse curso atual e todas que vão entrar no próximo curso. A gente quer conhecer cada um de vocês, conversar, né? Enfim. E aí, o que acontece? Esse encontro, ele vai ser aberto para todas as pessoas, para as famílias, inclusive, tá? As pessoas que fizeram o curso e que vão se inscrever no próximo curso, elas vão entrar já com a entrada gratuita, né, Padre? A gente, com a bênção de Deus, né, se Nossa Senhora permitir, né, a gente vai conseguir o patrocínio para os livros para serem doados para as pessoas que estão no curso. Se a gente não conseguir, esse livro vai estar à venda no dia, tá? Não, vai ser domingo o dia inteiro, Tânia. O Dia dia inteiro, é um encontrão. um encontrão. Começando às 8 da manhã, tá? 8h30, Uhum. 8, tá bom? E quem vir a esse encontro, né, além das coisas tão boas que vamos ter aqui, a gente vai ter uma aula de formação maravilhosa, que não vai ter curso na Gospel sobre essa formação, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de Joana d'Arc, uma das grandes mulheres de elite, né, que transformaram assim a nossa história. Foi Joana d'Arc que devolveu a França aos franceses, e ela nos deixou lições de liderança maravilhosas. Então, se vocês, mulheres que sejam empreendedoras, né, que trabalham fora, ou que são donas de casa, mulheres que são mães de família, nós mulheres, nós precisamos saber liderar. A gente lidera a própria vida, lidera a casa da gente, a gente lidera o nosso trabalho, a gente lidera o espaço onde a gente está. Então, nós vamos aprender isso com Joana d'Arc. É um estudo milenar, é um curso maravilhoso, que vai ser, na verdade, uma vivência que vai virar muita chave para muita gente, tá bom? Isso só vai ser possível quem estiver presente no dia 26 de novembro. Peraí, 26, nós vamos confirmar. É novembro. É novembro, né? Eu estou sem agenda aqui, porque não, 26 cai numa quarta, realmente, obrigado. Então é 23. 23, povo. 23, gente. Deixa eu ver aqui, peraí, gente. É, Minutinho. Ai. Aqui, ó, calendário, Padre. Sim, aqui estou com o calendário aqui, né? Oi, 23, 30 não, é? Não, aqui, ó. 23 de novembro, domingo 23 de novembro, dia do aniversário do meu filho. Desculpe, povo. 23 de novembro, tá, gente? Guardem a data. E o nosso chá, quando vai ser? Pois é, outra coisa bacana é o seguinte,
Agora, daqui a Quando pouco. nós iniciamos o curso, nós falamos na aula inaugural que nós teríamos 2 encontros para tirar dúvidas, né? Esse é o primeiro encontro de hoje, e o segundo encontro nós vamos fazer um chá entre as pessoas que puderem vir, né? Um chá presencial aqui na Gospa, né? Então a gente vai ser num sábado à tarde, já tem a data, né, padre? No dia. Mas eu tô sem agenda. Aqui, eu tô aqui com a agenda do senhor, peraí. Com o dia que o senhor marcou? Eu marquei, te falei. Marcou, aqui, ó. O senhor marcou no dia 13/9, às 15 horas. 13 Dia 13, gente. Anotem aí. setembro. 13 de setembro, às 15 horas. Quem puder vir, Sábado. né? Sábado. Aí, esse encontro, esse chá, vai ser só para as pessoas que estão nessa turma, tá? Que estão inscritas neste curso. Então, quem puder vir, vai ser muito legal, porque a gente vai começar às 15 horas e a gente vai terminar com a missa, Sim. né? Então, a gente vai fazer Então, um espaço. chazinho antes das 4. Antes das 4. Chá antes das 4. Mas vai ter só chá ou uma bolachinha? Não, quem vier vai ter uma surpresa. Chá é maneira de falar, né? Legal, Mas legal. então, assim, uma oportunidade para a gente se conhecer, para a gente conversar, né? Para a gente conhecer, né? Assim, face a face as pessoas, olhar olho no olho, né? Saber como é que ter os testemunhos, né? Saber o que tem transformado, né? O que está mudando na vida dessa pessoa, né? O que esse curso está trazendo, né? E quais são as mudanças que esse conhecimento, as pequenas mudanças do dia a dia têm operado na vida de vocês. Então, é isso que a gente quer saber. E quer se conhecer, né? Principalmente. Muito Tá? bom, Karina. Vamos descansar? Vamos. Vamos descansar. Aqui, só a Tânia está falando se pode ser não tem como ser no sábado. Não tem, né, padre? Porque a Qual? agenda da gospel é bem cheia. A Tânia perguntando se não teria como ser no Qual sábado. O chá, no dia 13/9. Não, ela está perguntando de novembro. Ah, de novembro? O chá é no sábado. O encontrar não pode ser no sábado, porque para fazer o encontro assim Ah, tá. especial tem que ser Desculpa, eu domingo, entendi, onde tem todo mundo livre. Porque sábado nem todos estão livres. Isso. Yes? Uhum. Vamos então, Karine, finalizar, parabéns, gostei desse momento. Vamos Bom, né? aterrissar. Aham. Então, vamos falar assim, para as atrasadas. Sempre tem alguém atrasado, né? De Coloquem o curso em dia, né, colocar o curso em dia, Ô, gente, se aqui, dedicar. eu falei com vocês no início e reforço agora. As que chegarem ao final, valerá a pena, vão por mim. Vai ser uma mudança tão bacana, uma transformação tão profunda, que vocês não conseguirão, nem se quiserem, voltar a ser como eram, porque a chave já vai virando ao longo do caminho. Então, o que eu digo para vocês, coloquem as aulas em dia. Se tiverem alguma dificuldade, é por isso que as aulas são colocadas a cada 15 dias, para que vocês tenham tempo de ler, tempo de meditar aquilo que vocês estão lendo, né? E voltem, né, algumas aulas para vocês, se tiverem alguma dúvida, anotar, como algumas pessoas colocaram aqui as dúvidas, para que a gente responda para vocês. Mas não deixem de manter as aulas em dia, porque daqui para frente, o curso ele tende a ficar não mais pesado, mas é mais leve, tá? E as aulas vão ser mais dinâmicas também. Então, eu acredito que vocês vão gostar do curso cada vez mais, tá? E é isso, padre. Então, tá. Então, uma boa noite. Vou dar uma bênção para que possamos descansar, ter este autodomínio, né? Força para você, Karina. Obrigada. Obrigado, você está se doando, cuidando do pai, né? Passou por uma séria cirurgia de coração, grande. Graças a Deus, ele está ótimo, nasceu de novo. E você se doando, né? Isso. Deus possa multiplicar as suas forças, Amém. as forças de cada uma das mulheres que vai se tornar de elite, né? Isso. Santos. Com a graça de Deus, Padre. Vamos ser santos. Vamos rezar mais um Ave José, né?
Hoje descobri de manhã alguém, um ouvinte, e passou esta informação, mostrou também um print de uma página dizendo que a quarta-feira depois da semana dos Sagrados Imaculados Corações é dia do Castíssimo Coração de São José. Pois é. Ah, eu também vi. Viu? Vi no grupo da igreja. Castíssimo. Então, Ave José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre os homens. Bendito é o Filho do vosso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Deus, rogai por nós, fazei que a nossa morte seja santa. Amém. Fazei que esse curso seja assim eficaz, proveitoso para muitas. Amém. Bom, Isso. quer dar as saudações finais? Então é isso. É um prazer imenso estar aqui com o senhor novamente, né? Brilhantando o nosso curso, com o Tony sempre nos apoiando, né? E a equipe da Gospa nos bastidores. E agradecer a paciência, a presença de cada um de vocês, estar aqui conosco. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo módulo, se Deus quiser. Com a Gospa. Exatamente, com a Gospa. Ah, e só mais uma coisa, Padre. Tem gente querendo saber como entrar, né, no curso. Talvez alguém que não pegou o que a gente falou, esse curso vai ser lançado para uma nova turma no início de outubro. Então, quem não fez o curso ainda, aguarda que no início de outubro abriremos novamente. Amém. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho Filho e do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Obrigado.